Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre, por este momento precioso que Ele nos dá na sua presença para ouvirmos a sua santa palavra. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro de Marcos 8, a partir do versículo 22. Fala da realização de um milagre, da cura de alguém, em 2 etapas. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, sem dúvida, que o Espírito Santo irá falar conosco, porque verdadeiramente nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não queremos ouvir a voz dos homens, queremos ouvir a voz de Deus, porque ela opera milagres, maravilhas a nosso favor. Glorificado seja Deus. O título que está na Bíblia Sagrada é Cura de um cego de Betsaida. Glórias a Deus. Betsaida quer dizer casa de pesca. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então, mais uma vez, o Senhor se depara com um homem sofredor, um homem dependente dos outros completamente. Não tinha opção de vida aquele homem. Era guiado pelos outros. Então, na verdade, meu Deus, é algo terrível demais. Mas o Senhor, eu louvo a Deus, porque nós temos um Deus que não só Ele cura, opera milagres, mas Ele se compadece de nossas vidas. Ele atende o nosso clamor. A sua misericórdia está estendida sobre nós. E aqui nós vemos claramente isso, o amor do Senhor Jesus. O cuidado, meu Deus, a bondade dele, a compaixão pelos sofridos. Glórias a Deus, que nós podemos contar com este Deus Todo-Poderoso, que verdadeiramente se compadece das nossas vidas. Glórias a Jesus Cristo. Então as pessoas trouxeram-lhe o cego porque, claro, Jesus operava como homem aqui na terra, no seu ministério terreno. Ele operou milagres onde ele ia, maravilhas. Ele fazia coisas que nunca foram vistas antes. Porque quando João Batista anunciou Jesus, você se lembra que João Batista não operou milagre. Ou seja, Deus não usou ele para operar milagres assim, de cura, de libertação, de maravilhas. Ele veio anunciar Jesus. Então as pessoas não estavam acostumadas a ver alguém operando tantas coisas, tantos prodígios. E eu louvo a Deus, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glórias a Jesus. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então esse cego aqui, ele estava verdadeiramente confiando plenamente no Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus tomou o cego pela mão, né? O cego, ele não pode andar sozinho, ele sempre tem que ter alguém para guiá-lo, para ajudá-lo. Então, o Senhor Jesus, meu Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele desce a dimensão do homem, como ele fez aqui,
e tomando o cego pela mão, já pensou ser guiado por Jesus? Aquele cego, sempre ele estava precisando das outras pessoas, sempre. E nós podemos nos incluir também neste versículo. Tem áreas das nossas vidas que podemos precisar de outras pessoas. É até o momento que o Senhor chega e nos socorre, como ele fez com aquele cego. Aquele cego tinha uma data exata para ele ser curado, para ele andar com a ajuda de Deus, mas sem precisar que as pessoas estivessem ali o guiando. E aqui diz uma coisa importante para a gente saber. Levou para fora da aldeia. Porque essa aldeia aqui, nós sabemos que é em Betsaida. E, louvado seja Deus, ali era onde reinava a incredulidade, era um lugar amaldiçoado, cheio de maldição. Então, nós vemos aqui, no capítulo em Mateus, só para a gente ler, ver, porque para a gente entender o contexto, porque Jesus tirou para fora da aldeia. Por quê? Nada na Bíblia é solto. Jesus tem resposta para tudo. Não há controvérsia na Bíblia. Apesar de muitas pessoas que querem se levantar contra a palavra de Deus, os anátemas, mas eles já caíram por terra, porque nunca vão encontrar falha no nosso Deus, nem na sua santa palavra. Mateus capítulo 11, versículo 20, diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e o não se haverem arrependido, dizendo, porque Jesus fez milagres em Betsaida. O milagre da multiplicação dos peixes, também Jesus fez lá. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então, e o Senhor continua falando aqui no 23 e 24. É bom que a gente leia para a gente ver, como uma cidade, como um lugar, quando é amaldiçoado por Deus, nós não podemos ficar. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, o Senhor aqui, esse ai de ti, Betsaida, porque o juízo dele recairá sobre esse lugar sem misericórdia, porque o Senhor Jesus encontrou muita maldade, muito descaso, desprezo, escárnio, incredulidade em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus levou para fora da aldeia. Está entendendo? Para fora. Louvado seja Deus, tem situações que temos que sair. Não podemos estar ali de forma alguma. Porque Deus sabe, por isso que o cego foi conduzido por Jesus. Glórias a Deus. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo,
que nós continuemos sendo, né, guiados por Ele, conduzidos por Ele, para chegarmos ao porto seguro, que sempre será a sua santa presença, sempre. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Senhor, além, separou também aquele homem da multidão, que só Deus sabe o que há nos corações. A multidão que às vezes só causa mal, só balbúrdia. São muitas dessas pessoas são paroleiras, conversadeiras. E Deus, Ele tira aqueles que servem a Ele para guiar pela sua vereda. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, né? De acordo com os judeus da época, a saliva do primogênito tinha um poder de cura. Então eles passavam, geralmente quando alguém tinha algum problema de doença na família, pegavam o primogênito, a saliva, e passavam sobre o local. E também eles diziam muito que a saliva tinha um poder curativo, principalmente sobre a visão, e ainda mais para quem tinha cegueira. Diziam isto. O Senhor Jesus Cristo, talvez, nós não sabemos, os mistérios de Deus são profundíssimos. O Senhor Jesus queria deixar aquele homem despreocupado, que Ele ia resolver o problema daquele homem. Assim como Ele faz hoje conosco. Ele resolve os nossos problemas. E outra coisa que o Senhor, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Pois é, já pensou? Jesus tem maneiras de operar nada convencionais, mas é tudo perfeito. Glórias a Deus, porque quando nos entregamos nas mãos do nosso Senhor, Ele trabalha. É a partir do momento que nos convertemos a Ele, nós somos barro na mão do oleiro. Ele começa a transformar, Ele começa a operar dentro de nós. Louvado seja Deus. De acordo com a multiforme graça dele. Ele nunca vai operar na vida de alguém igual. A pessoa está observando outra, que aconteceu algo, que Jesus operou de tal maneira, a pessoa nem espere que será igual, de forma alguma. Deus, ele é infinito em sabedoria. Glórias a Jesus Cristo. E o Senhor perguntou ali se ele via alguma coisa. E agora? Todos estavam esperando que Jesus curasse esse homem como curou aquele outro. O cego Bartimeu, o cego de nascença, que foi algo imediato. Tá vendo? A gente nunca pode querer, comparar nossa situação, a ação de Jesus na nossa vida com a vida dos outros, em relação à vida dos outros. Então aqui, eu imagino que as pessoas estavam esperando o desfecho completo logo. Talvez até o cego também, mas Deus sabe fazer tudo perfeito. Ele, a Bíblia diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É ele quem resolve. A gente não pode dar e tomar, porque se fizermos assim, nada vai acontecer. Mas quando a gente descansa, entrega e descansa,
né? Tem gente que entrega e toma toda hora. Ora a Deus, até ora como a Bíblia manda, mas muitas vezes não vigia, porque ora e daqui a pouco está tomando de volta. Depois entrega, depois toma. E fica nisso, fica nessa gangorra. Então, aí é o perigo de nada acontecer. Porque o Senhor, ele pegou aquele cego pelas mãos, aqui está dizendo, e tomou o cego pela mão. Ele estava ali na mão do Senhor Jesus. Nós estamos assim, nas mãos dele, para ele fazer como ele quiser. E o que ele fizer, da maneira que ele fizer, sairá tudo perfeito, como sempre. Glórias a Deus. E levantando ele os olhos, olhou para cima, tá vendo? É para onde temos que olhar. É de onde vem o nosso socorro? É de cima, do alto, do Pai das luzes. Disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Pois é, você sabe que árvores na Bíblia, ela tem a simbologia de homens. Então, e também outra coisa que, claro, eu creio que todo mundo que lê esse texto capta isto, que o Senhor Jesus, que ele, esse homem, ele não nasceu cego, ele perdeu a visão no meio do caminho. Está entendendo? Quando eu estava meditando nessa palavra que o Espírito Santo me deu, me veio claramente assim, ele perdeu algo, né, os olhos, a visão, no meio do caminho. O que podemos, o que isto pode se aplicar a nós hoje? Porque, como assim? Pois é, muitas vezes houve coisas que perdemos e que nos fazem muita falta, porque precisamos delas. Então, assim como esse cego aqui, a Bíblia diz que ele, né, levaram ele a Jesus para ele buscar o socorro de Deus. E a Bíblia diz aqui que Jesus perguntou se ele estava vendo. Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então ele já havia, ele conhecia o que era árvore. Ele já, antes, ele tinha visão. E o Senhor me mostrava assim claramente que é algo que foi perdido no meio do caminho. E que isto é muito necessário para a sobrevivência aqui na Terra. Assim como esse cego precisava das vistas, claro que sim, há pessoas que na sua caminhada tinha algo e perdeu, mas ela precisa desse algo. Pode ser saúde, pode ser um trabalho, pode ser até uma situação dificílima que está acontecendo. Pode ser, meu Deus, é tanta coisa. Em várias áreas. Pode ser a paz que foi perdida. Pode ser a unção de Deus. Pode ser aquela comunhão de antes. Aquela coisa muito estreita com Deus, que ela foi perdida. Pode ser algo, entenda, espiritual ou material. Pode ser algo que no meio do caminho foi perdido. E eu quero lhe dizer aqui, assim como este homem aqui, ele teve restituído o que mais ele necessitava. Assim o Senhor continua fazendo hoje. Ele é um Deus de restituição. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque o Senhor,
entenda, nós temos que alargar nossas tendas, alargar. A gente tem que entender que a Bíblia não é a letra, é o Espírito. Então o Senhor, Ele quer falar infinitas coisas com esta mensagem. E Ele vai dando a revelação aos servos dEle. Porque é profundidade de riquezas a Bíblia. Então aqui, o Senhor me falava muito isto. Porque às vezes a pessoa pode dizer, não, mas eu tenho saúde. Eu não tenho nenhum problema de saúde. Pois é, mas pode não ser em relação à saúde. Mas também pode ser algo que você tinha que era muito precioso. Que fazia, claro, que você necessita disso. Tá entendendo? Necessita disso. E Deus sabe disso. Porque nós somos espírito, não é isso? Temos uma alma e habitamos no corpo. Todos três precisam ser alimentados. Todos três precisam de subsistência. Glórias a Jesus. E o Senhor Jesus, Ele fala como Ele quer conosco. Mas Ele quer que os nossos olhos espirituais estejam abertos para entendermos que a Bíblia não é a letra, é o Espírito. Jesus falou o quê? As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Pois os vejo como árvores que andam. Pois é, olha só. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Vamos entender isso aqui, que é de uma grandeza sem par. Jesus o curou em 2 etapas. Aqui não foi em um ato único, uma ação única de Deus. Foi um processo de Deus aqui. Às vezes, temos restituído algo que perdemos e se torna isto um processo. Não é de repente que isso acontece. O que acontece é de repente, mas não tudo de vez. Tá entendendo? Sempre vai nos pegar de surpresa o que Deus faz. Sempre. Tá entendendo? Mas como no caso deste homem aqui, foi algo gradual. Não foi imediata a cura dele. Então, muitas vezes, claro, o ser humano é imediatista por natureza. Tem tendência à ansiedade e quer resolver tudo logo, quer reconquistar logo, quer ter restituído o que perdeu. Mas Deus sabe trabalhar. Deus sabe tirar o homem fora da aldeia para trabalhar no homem. Fora da multidão, porque a multidão causa muito mal. A multidão é incrédula, totalmente. Ela está pronta para apedrejar. Então o Senhor sabe trabalhar. Está entendendo? Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos que a Bíblia é espiritual. Tem a parte histórica, geográfica, cultural, não é isso? Tem tudo. Mas ela é eminentemente espiritual. Por que muitas pessoas já leram a Bíblia 100 vezes, estão mortas ainda espiritualmente? Porque eles estão lendo a letra, sem o espírito. Aí essas pessoas ficam cada vez mais endurecidas o coração. Porque a Bíblia diz que a letra mata. Louvado seja Deus. Então, vamos ver aqui.
Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Agora, por que Jesus não o curou totalmente, de uma vez, só de uma vez? Por quê? Está entendendo? O que é mistério é para Deus. Porque Deus, Jesus quis fazer assim. Jesus quis mostrar para a gente que não é como a gente pensa as coisas. Que não é uma coisa já, tudo, que a gente já cronometrou tudo, já escreveu como vai ser. Que ele trabalha livremente como ele quer. Ele queria dar experiência aos seus discípulos também, que estavam precisando ter os olhos espirituais abertos, porque viam milagres Jesus fazendo e ainda duvidavam de muitas coisas. Infelizmente é verdade. E aquele homem pode ter sido um instrumento que Deus usou para mostrar àqueles outros ali, né, o trabalhar de Jesus Cristo, que eles precisavam não ver pela metade, mas ver completamente. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado para sempre seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente todos. Ou seja, ele não confundia um com o outro. Ele reconhecia cada uma pessoa diferentemente da outra. Incrível, né? Mas o fato é que esse homem aqui, ele perseverou, tá entendendo? Porque quando Jesus, imagine, claro que ele sabia que Jesus havia curado, ressuscitado mortos. Imagine quando Jesus, conforme diz aqui, né, cuspindo nos olhos, coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, a saliva de Jesus, meu Deus. Louvado seja Deus. Bendito aqueles que puderam viver isto aqui, passar por isto. Esse homem não precisou passar por médico, não precisou de medicação, não precisou de esperar exames. São tantos exames que fazem para descobrirem as doenças e tudo, não é isso? Esse homem daqui teve livramento de tudo isto. Louvado seja Deus. Então esse homem, Jesus passou cuspe nos olhos dele. E, claro, ele estava esperando que fosse imediato, porque com os outros havia sido assim. Só que não aconteceu. Mas ele continuou. A Bíblia não relata que esse homem reclamou, questionou, mas ele perseverou. Ele sabia que Jesus ia fazer completo. É isso que muitas vezes falta em nós. Nós precisamos saber que Jesus ele faz tudo perfeito e que ele sabe trabalhar. Nós não sabemos. Sempre vamos errar. Infelizmente é verdade. Mas ele não. Glórias a Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Ele já via tudo. Glória a Deus. Está entendendo o que Deus quer falar? Deus me mostrava muito algo perdido no meio do caminho. É algo que a pessoa necessita para viver aqui na terra. Este homem aqui, meu Deus, eu tenho certeza que ele não aguentava mais viver como um cego. Que ele queria uma mudança de vida. Ele queria ter restituído a sua visão. Ele precisava dela para viver. Sem estar precisando de pessoas para conduzi-lo. É algo que, está entendendo, foi perdido no meio do caminho e que é utilíssimo para a sobrevivência aqui na Terra.
E que Deus, está entendendo? Deus é um Deus que ele fala, a Bíblia Sagrada é profundidade de riquezas, é manancial de águas vivas, que nunca se esgota. Então, a pessoa começa a ver a coisa fluir, começa a ver sendo restaurado algo que foi perdido, mas não é de vez. Está entendendo? Aí a pessoa, eu vou dar um exemplo aqui bem simplório, por favor. Um exemplo, a pessoa perdeu o emprego. E ela tinha emprego, né, com o qual ela se sustentava a sua família ou quem quer que fosse. Entendeu? E ela perde. Já tem um tempo sem emprego, precisando dos outros para sobreviver. Está entendendo? Pois é. O que ocorre? E a pessoa vai passando o tempo, a pessoa continua precisando dos outros. De repente, Deus começa a agir. Aí surge uma luz no final do túnel. Aí uma porta é aberta. Aí a pessoa não era o que ela tinha antes, completamente. Era uma parte só do que ela tinha antes. E ela ali fica, ela não aceita, porque ela quer igual a antes. Só que Deus está trabalhando no vaso. Deus está provando o ser humano. Deus não quer que a nossa segurança esteja no que Ele nos dá. Não, jamais, tem que estar nele. Então, se não fez completo, Ele vai fazer. Mas se murmurar, vai perder tudo, vai perder até o que tem. Mas o fato é que Ele vai fazer. Eu não tenho dúvida disto. Eu não tenho dúvida. Nós temos que agir como este ex-cego aqui agiu. Ele viu homens como árvores. Não foi isto? Mas ele só disse isso. Ele respondeu o que Jesus disse. Ele não reclamou ali, não murmurou contra Deus. Está entendendo? Porque Deus, ele primeiramente fez ali uma parte da cura naquele homem. Claro que sim. Foi proposital que Jesus fez aquilo, é óbvio. Não tenho dúvida que ele, todo o poder nos céus e na terra está sobre ele. Todo o poder. Então, assim pode acontecer em alguma área. Está entendendo? Deus, é algo perdido que é fundamental para a subsistência da pessoa aqui nesse mundo, para a vida dela nesse mundo. Ela precisa disto para viver aqui no mundo, para não ficar dependente dos outros a vida inteira. E este algo será restituído. Mas Deus pode fazer como fez aqui, dentro, né, do agir de Deus, como Ele quer agir. Pode ser gradual a coisa. Pode ser. A pessoa tem que estar preparada para aceitar a ação de Deus, como Ele quer fazer. Nós não podemos exigir de Deus, nem determinar como deve ser feito. Nós temos que nos entregar a Ele, e Ele sabe operar com absoluta perfeição. Assim como Ele fez com este homem aqui. É algo que foi perdido ao longo do caminho. E que, olhe bem, e que este algo é fundamental para a pessoa viver aqui na terra. Ela precisa disto, como o cego precisava da visão. A palavra de Deus está dizendo aqui que vai ser restituído isto. Agora deixa na mão de Deus. O que Deus mandar, glorifique, porque vai ser como aquele cego ali que via homens como árvores. Você está entendendo? Pois é, mas
Ele viu depois tudo distintamente. Ele viu tudo nitidamente. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Porque Deus é um Deus também de restituição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é um Deus maravilhoso. Se lembra quando Deus mandou Abraão levar Isaac para o holocausto? Para imolar Isaac. Ele foi caminhando ali com Isaac e seus servos. Quando ele chegou lá, ele deixou os servos dele em tal lugar. E ele disse, olha, nós vamos ali adorar e voltamos. Glórias a Jesus. E quando ele foi para imolar Isaac, o Senhor disse, não toque no moço. Deus devolveu Isaac a Abraão, porque o coração de Abraão, quem falava mais forte, era o Senhor Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Glórias a Jesus Cristo. Deus é Deus de restituição. Restituição. Se lembra de Pedro, que ele negou Jesus, ficou para baixo, ficou acabado ali, voltou a ser pescador. Jesus depois foi lá buscá-lo. E Pedro era uma tocha no dia de Pentecostes. Deus restitui unção. Louvado seja Deus. Deus restitui saúde. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus restitui a vida material para que a pessoa possa ser mantida nesse mundo aqui, que o dinheiro responde por tudo. Deus restitui família. Deus restitui filhos. Glórias a Jesus. Deus é um Deus de restituição. Deus restitui, sabe o quê? A honra. Louvado seja Deus. Deus restitui a saúde mental. Louvado seja Deus, pessoas que foram abaladas emocionalmente de tal forma que afetaram muito o seu psíquico. Deus restitui. Louvado seja Deus. Deus restitui a vida afetiva de quem sofreu, padeceu, que realmente, e muitas vezes, como aquele cego ali, ele não tinha esperança nenhuma. Precisava esse homem de ajuda dos outros, permanentemente. Deus restitui. Deus restitui a alegria, que muita gente já perdeu a alegria, a paz, perdeu a esperança. Deus restitui. Deus restitui. Deus, assim como ele fez com este cego aqui, que ele restituiu a visão do cego. Glórias a Jesus. Esse homem já tinha enxergado e ele perdeu. Mas Deus restituiu a ele a visão. Algo imprescindível para ele viver aqui na terra. Eu não estou falando de coisas bestas, não. De coisas assim, entendeu? De coisas bestinhas. Eu estou falando de coisas que você precisa para viver aqui na terra. Um exemplo. Como é que a pessoa vai viver o tempo todo aqui triste? Para baixo, abatida. Sem sentir alegria nenhuma. Será que vai ser assim permanentemente? Não. Deus vai operar a cura da alma, e Deus vai restituir a alegria. Será que alguém pode viver aqui nesse mundo continuamente sem paz, atordoada? Será? Não. Será que alguém pode viver nesse mundo aqui sem ter a sua subsistência material? Será? Não.
Porque a própria Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo. Ela precisa do material para ela viver. Senão ela morre. É verdade. Será que uma pessoa que já foi cheia de unção e hoje está uma pessoa, meu Deus, está como Elias ali na caverna. Será que Deus não vai restituir? Será que não? Será que essa pessoa vai conseguir viver até o fim da vida assim? Não vai conseguir. Quem já fez a obra de Deus e por causa de algo, de um incidente no caminho, parou, ela não vai conseguir viver sem fazer a obra de Deus. É incrível. É algo que a pessoa perdeu, sem a qual a pessoa não pode viver aqui na Terra. Como esse cego aqui, ele não podia viver sem a visão. Ele precisava dos outros. Louvado seja Deus, e a Bíblia Sagrada diz: e mandou-o para a sua casa, olha só, viu? Dizendo, não entres na aldeia. Louvado seja Deus. Meu Deus, tremendo, 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 tremendo. Pelo que nós estamos lendo aqui, pelo que Jesus falou aqui, ele não era daquela aldeia, mas ele ia lá. Tá entendendo? Então aquela aldeia ali era uma maldição na vida deste homem. Tá entendendo? Então nós temos que analisar tudo espiritualmente para a gente não incorrer em mais erros, principalmente depois que o Senhor Jesus operou milagre, meu Deus. Então Jesus disse a ele, e mandou para a sua casa, vá para a sua casa. Vá lá. Volte para o seu lugar. Sabe o que a Bíblia diz? O homem fora do seu lugar é igual o pássaro fora do seu ninho. Está lá no livro de Provérbios. Ou seja, vai ser atingido por uma flecha e pode sucumbir. Então a Bíblia diz aqui, não entres na aldeia. Não vá mais lá. Então, nós não sabemos, né, de que forma aquele homem perdeu a visão. Por que ele perdeu a visão? A Bíblia não relata isso. Mas talvez tinha alguma conexão com aquele lugar ali, com Betsaida. Porque Jesus disse, não entres na aldeia. Não vá lá. Esqueça aquele lugar. E assim Jesus faz hoje. Jesus opera o milagre, por favor. Mas Jesus não quer as mesmas obras de antigamente. Jesus quer uma nova caminhada. Para que não incorra em mais problemas e muitas vezes sem solução. Então, não esqueça disso. Pode ser algo perdido, espiritual ou material, ou afetivo, ou qualquer outra área aí. Está entendendo? O profissional, ou a saúde, pode ser o que for. Alargue suas tendas, por favor, em nome de Jesus. Mas o fato que o Senhor quer mostrar aqui, este algo, é algo fundamental para a sobrevivência nessa terra. Está entendendo? É algo fundamental. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para sempre seja o nome do Senhor. E o Senhor quer mostrar aqui que após esse milagre ser restituído, isto aí, através do milagre de Jesus, né, a obediência tem que ser irrestrita a Jesus. Completamente. Não entres na aldeia. Glórias a Jesus. Todo privilégio vem acompanhado, claro, de responsabilidades. Ele recebeu um privilégio, mas ele tinha responsabilidade, aqui, obrigação de não entrar na aldeia. Ali era um ponto de contato para prejuízo da vida dele. Ele ia piorar entrando naquele lugar idólatra
incrédulo, maldito, amaldiçoado. Está entendendo? O Senhor sabe falar conosco claramente. Ele sabe se fazer entendido dentro de nós, para que não incorramos mais em erros, sem nenhuma necessidade. Amém? Esta é a mensagem que o Senhor Deus tem para cada coração. Louvado seja Deus. Tenho certeza que essa mensagem irá alcançar vidas para a glória e honra de Jesus. Que Deus te abençoe. Que envie para você excelentes notícias para a glória de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.